Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Eles ficam tirando sarro de mim, né? Uma risada. Mas é assim, eu alegro no meu coração. Diz assim o texto da palavra de Deus: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, em caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, gratidão ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite mais uma vez. Uma noite maravilhosa e tão especial, porque hoje, além da ceia do Senhor, nós estamos no segundo dia da campanha Corrente das 7 Orações. E hoje, papai, nós estamos aqui com esta tua palavra para podermos ministrar a tua igreja. Usa a minha vida como um canal de bênção aqui neste lugar, que eu possa falar, Deus, profeticamente, através da tua palavra, que o Senhor venha trazer a revelação ao coração da tua igreja, porque esta sim é a revelação do Senhor a cada um dos teus filhos. Pai, cresça em mim e que eu diminua ao ponto de não mais existir, e o teu nome ser glorificado hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Amém? Por favor, tome o seu assento, dando glória a Deus, aleluia. Cadê o barulho? Eu quero fazer menção aqui da nossa campanha. Nós começamos uma campanha quarta-feira, que se denomina a Corrente das 7 Orações. E quarta-feira foi trazido aqui o tema, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Aquela mulher que você sabe que
estava tirando água lá do poço, e Jesus chegou e pediu água para ela, e ela disse que judeus e samaritanos não se combinavam, e como é que ele estava pedindo água para ela. Enfim, a conclusão desta mensagem foi que aquela mulher foi transformada pelo poder do Senhor, porque o Senhor ele trouxe algumas revelações poderosas à vida daquela mulher, e ela foi verdadeiramente transformada com o encontro que ela teve com Jesus. E hoje o tema da nossa mensagem é o encontro de Jesus com Paulo, ou com Saulo, né? Melhor dizendo. Eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo foi o autor de 13 livros do Novo Testamento, fundou várias igrejas no início do cristianismo. Se hoje nós estamos aqui e temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra do Senhor, isso tudo começou com Saulo de Tarso, né? Ou o apóstolo Paulo, e nós temos a oportunidade de estar vivendo isso aqui hoje. Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. É o que nós aprendemos aqui no texto hoje com esta leitura. O ministério de Paulo se concentrou, na verdade, em todos que não eram judeus. Ou seja, o próprio Jesus ele fala para ele, olha, falando para Ananias, né? Eu escolhi este servo para que ele anuncie entre os gentios e que ele ganhe os reis daquele povo, né? Então a missão dele era muito grande, mas não consistia em ele estar anunciando este evangelho para o próprio povo judeu. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus, como seus pais. Falava o hebraico, o aramaico e o grego. Era filho de uma família rica. Isso implica, e nós compreendemos que os teólogos, né, chegaram a essa conclusão de que Paulo ele vinha de uma família muito rica, preeminente ao ponto de alcançar para ele o privilégio de estudar com um dos maiores mestres da sua época, chamado Gamaliel, o grande mestre fariseu de Jerusalém. Eu quero que você entenda essa história. E por nascimento era cidadão romano. Saulo teve uma educação privilegiada. Este homem foi um perseguidor da igreja. Isso já está registrado lá em Filipenses capítulo 3, versículo 6. E como perseguidor, ele viajava para Damasco com um plano definido: capturar os cristãos. Olha que coisa louca que Deus faz, né? Ele tinha um propósito na vida de Saulo, mesmo sabendo que aquele homem há poucos dias havia testemunhado a morte de um dos primeiros mártires da igreja, Estevão, né? Que foi apedrejado ao não negar Jesus de forma alguma e ao se declarar um seguidor daquele que era o seu Senhor. Amém? Próximo de Damasco, foi surpreendido de uma forma súbita, como nós acabamos de ler. Uma luz muito forte apareceu, uma luz tão forte que ele foi derrubado ao chão. Imagine vocês um homem com a prepotência, com o glamour, com toda a audácia que Saulo tinha. Agora ele está no chão, humilhado, porque é assim que Deus faz com cada um de nós. Deus, se precisar, Ele vai nos colocar no pó novamente, mas vai nos levantar para sermos mais que vencedores na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? E o texto diz assim, ó: enquanto caindo, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Entenda uma coisa, esse homem prepotente, agora ele usa uma palavra que o caracteriza aqui já como alguém que começa a reconhecer que ele não era absolutamente nada diante daquilo que agora ele estava enfrentando, né? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A voz ordenou: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre fazer. E nesta noite, diante dessa história que eu acabei de contar para você,
eu quero compartilhar com você algumas lições que nós extraímos deste encontro de Jesus com Saulo e como Deus muda os nossos planos. Amém? Quantos aqui estão participando da campanha A Corrente das 7 orações? Levanta a mão para mim ver. E olha só, começou quarta-feira. Se você quer entrar na campanha, ainda dá tempo. Quarta-feira foi maravilhoso e hoje não será diferente. Deus tem algo muito especial para tratar com a sua vida. Amém? Quando Deus muda os nossos planos, entenda bem, a primeira lição que nós extraímos, Ele muda a nossa postura com relação aos nossos planos. Todos nós sabemos, e isso é fato, realizamos um planejamento. Nós passamos, melhor dizendo, nós iniciamos o ano planejando as nossas vidas. Nós iniciamos o ano fazendo planos para o ano corrente. Hoje nós estamos chegando já ao final do ano, né? Com uma campanha maravilhosa. Mas eu quero dizer para você que mesmo diante dos planos que você fez durante todo este ano, Deus, Ele muda os nossos planos e também Ele muda a nossa postura em relação aos nossos planos. Amém ou não amém? Saulo de Tarso tinha um plano convicto e comprometido com a sua crença. Aquilo que ele estava fazendo, perseguindo o cristão, não era porque ele fazia de maldade. Ele acreditava que os cristãos eram pessoas que estavam naquele tempo, naquele mundo, fazendo um monte de coisa errada. Por ele ter todo o conhecimento que ele tinha, ele acreditava que o que ele estava fazendo estava certo. Ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Ele não abriria mão do seu plano, porque ele tinha convicção. Quantos têm convicção dos seus planos aí? De verdade, você fez planos esse ano que estamos chegando ao final aí? Você tem convicção dos planos que você fez? Quantos deles já foram realizados? Quantos ficaram pelo caminho? É isso que nós precisamos compreender acerca da palavra de Deus aqui nesta noite. Porque Deus, Ele muda os nossos planos, e quando Ele muda os nossos planos, Ele também muda a nossa postura com relação a Ele. Paulo, ele estava indo ao encalço dos cristãos. Ele estava determinado, junto com os seus homens, ou seja, pela força, né? Através de cartas. Ele tinha poder, ele tinha autoridade dado por outras pessoas para que ele pudesse ir atrás dos cristãos. Entretanto, a Bíblia diz que diante do caminho de Damasco, uma luz, que era a luz de Jesus, o derrubou no chão. Na verdade, queridos, a primeira coisa que Deus precisa fazer com cada um de nós, homens e mulheres, incrédulos ou turrões, para mudar definitivamente os nossos planos, é nos derrubar por terra, é nos fazer entender, compreender que nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor, é compreender que nós precisamos descer, sabe, lá nas nossas limitações, e confessar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Precisamos sim ser derrubados no chão, descermos dos nossos pedestais, sabe? Deixamos as nossas convicções muitas vezes ideológicas ou filosóficas que estão erradas. E quantas vezes nós vemos isso acontecendo dentro da igreja? Temos ouvido a voz do Senhor, temos ouvido a poderosa voz do Senhor falando com cada um de nós, mas não temos mais a sensibilidade para discernirmos se é sim a voz do Senhor ou não. E nesta noite Deus está trazendo à nossa memória todas essas coisas para compreendermos que Deus, se precisar, Ele vai sim nos parar em algum momento. Ele vai sim nos mostrar que precisamos descer, sabe, nos humilhar diante da presença dEle, para que possamos, com toda a autoridade, voltarmos, nos pormos de pé e sermos abençoados pelo Senhor. Deus, esse mesmo Deus que
tende a tratar dos nossos corações, nos derrubando, esse mesmo Deus é o Deus que vai nos levantar com a sua misericórdia em nossas vidas. Sabe, irmãos, somente quando há um profundo reconhecimento da nossa miséria espiritual é que Deus começa a agir nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos as melhores pessoas do mundo, achamos que tudo que nós falamos, que tudo que nós cremos, que todas as nossas convicções estão corretas. Deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de sentir a presença do Senhor em nossas vidas, e é por isso que Ele tem trazido a nós esta lição. Ele muda a nossa postura com relação aos nossos planos. Ele está dizendo assim: olha, você fez planos, mas sou eu quem dirige os seus passos. Você fez um monte de planos para a sua vida, mas você não os apresentou a mim, você não os colocou diante da minha presença. E sou eu quem vou fazer aquilo que está determinado no meu coração para a sua vida. Porque Deus, Ele, nosso Deus, Ele faz sempre o melhor para cada um de nós. Amém, amém? E nós precisamos ter a sensibilidade para entendermos isso. Saulo de Tarso precisava ser quebrantado, humilhado, ter o seu rosto ao pó, para que pudesse fazer tal indagação: quem és tu, Senhor? Paulo, na sua sobriedade, ele jamais teria condições de declarar ou de fazer essa pergunta: quem és tu, Senhor? Somente alguém que se humilha, somente alguém que se encontra quebrantado, precisando de respostas, é que consegue compreender, que consegue entender, tem sensibilidade para se perguntar: quem és tu, Senhor? Irmãos, nós temos feito muitos planos e precisamos sim fazê-los, sabe? Ninguém vai viver a vida aqui nesta terra aleatoriamente. Se a água descer está bom, se a água subir também está bom. Não, nós precisamos sim planejar, nós precisamos fazer planos, sim, e nós temos feito os planos, mas muitas vezes esses planos são feitos sem que nós consultemos a Deus. Nós precisamos consultar o Senhor. Eu não quero já começar dezembro, a gente começa a falar do ano que vai vir, né? Mas talvez tantas coisas ficaram para trás na sua vida este ano. Talvez tantas coisas ficaram comprometidas na sua vida espiritual. Sabe, aquilo que nós precisávamos ter o maior cuidado na nossa vida, nós não cuidamos. Aquilo que nós precisávamos mais viver, nós não vivemos, que era na presença de Deus, estar na casa dEle, glorificar o nome dEle, vir para a igreja. Precisamos repensar, irmãos, os nossos valores, os nossos conceitos. Precisamos repensar as nossas prioridades. E Deus nos traz nesta campanha maravilhosa aqui para nós repensarmos tudo isso, para nós revermos tudo isso em nós, nos mostrando que se Ele precisar, Ele vai te derrubar deste cavalinho que você está montado aí, dessa prepotência, desse orgulho. Se precisar, Ele vai te quebrar, Ele vai te arrebentar, porque é assim que Ele faz com cada um de nós. Eu vejo um homem aqui, um líder, um grande líder, que agora está no chão, com as suas roupas imponentes, sujas, com as suas mãos empoeiradas, cego, dependendo de pessoas para dirigir, para guiar.
E aí eu te pergunto, do que adianta toda essa pompa, toda essa soberba, todo esse orgulho? Somos apenas nós, seres humanos, que precisamos de Deus, que precisamos da sua misericórdia, assim como Paulo estava agora, ou melhor, Saulo, né? Estava agora precisando. Sabe, não nos interessa saber se os nossos propósitos são os seus propósitos. Não nos perguntamos isso. Ou não perguntamos para Deus: Senhor, isso é válido? Esses são os seus propósitos, os seus planos para a minha vida? Queridos, mais uma pergunta: você tem submetido os seus planos à vontade de Deus? Você tem colocado os teus sonhos? Quem é sonhador aí? Dá uma glória a Deus, amém? E tem que sonhar mesmo, e tem que projetar mesmo, e tem que fazer planos mesmo, mas submeta-os à vontade de Deus. Faça isso e você verá o que Deus irá fazer por você, amém? Deus mudou os propósitos de Saulo e consequentemente mudou a sua postura com relação aos planos que ele tinha. Deus mudou tudo. Agora ele estava no chão, sujo, dependente de Deus. Precisou ser guiado até Damasco, onde ele iria prender cristãos, levá-los encarcerados e talvez julgá-los até mesmo à morte. Mas Deus tinha planos diferentes dos planos de Paulo. A sua postura era prender esses cristãos, mas ao encontrar-se com Jesus, os planos dele são totalmente mudados. Quem sabe hoje, aqui nesta noite, Deus está precisando mudar os seus planos também. Mas é preciso que você dê liberdade para que esses planos sejam mudados. Amém? Então guarde bem esta primeira lição na sua vida. Ele muda a nossa postura com relação aos nossos planos. E acredite uma coisa: se o que você planejou este ano não aconteceu, é porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sempre soube e sempre saberá o que é melhor para nós. A segunda lição que eu aprendo aqui, em relação ao encontro de Saulo com Jesus, é que ele fala, quando Deus muda os nossos planos, ele fala ao nosso coração. Diga: Deus, diga bem forte: Deus fala ao meu coração. Queridos, entenda bem, olha só. A voz era de Jesus, mas Saulo não sabia disso. Era Jesus que estava falando, mas Saulo ainda não sabia do que se tratava. Mas como for acusado de perseguidor, ele sabia que a voz se dirigia a ele. Porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, era bem claro, ficou bem claro que a pergunta foi feita para ele. Amém? E ele busca identificar-se com a voz: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Agora fica bem claro para Saulo que quem estava falando com ele era o próprio Jesus, a quem ele perseguia. Os cristãos que ele perseguia serviam a esse Jesus, e agora o próprio Jesus se condiciona a estar diante de Saulo para trazer a mudança, para trazer a transformação. Quando Deus muda os nossos planos, ele fala diretamente ao nosso coração. Você vai ter convicção disso. Não é que vai ser algo aleatório. Deus mudou os seus planos e mudou a sua postura em relação a isso. Não, Deus vai falar diretamente ao seu coração o que
vai ter o discernimento da parte de Deus. Deus vai falar diretamente com você, a não ser que você não queira ouvir a voz de Deus. Mas normalmente a gente ouve, mas finge que não ouve. A gente sabe que Deus falou, ó, e você fala assim, eu acho que eu estou ficando louco. Eu acho que eu estou meio louco, não estou ouvindo isso. Porque muitas vezes o que nós ouvimos da parte de Deus não é como para nós. O que nós ouvimos da parte de Deus está dizendo assim, eu vou te tirar da zona de conforto. Mas Deus está falando no nosso coração. Deus está ministrando nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos saber identificar, verdadeiramente se Ele está falando conosco, se é Ele quem está ministrando. E Ele se apresenta às nossas vidas desta forma. Ele mostra aquilo que nós precisamos ouvir. Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Ele mostra aquilo que nós precisamos ver. Sabe, quando eu preparava esta mensagem e falar desse cara, não é muito fácil. Alguém que nos supera em tudo. Alguém que declara, olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu acreditava já não fazem parte mais da minha vida, porque eu acredito nas coisas que agora o Senhor tem ministrado no meu coração. E aí a gente começa a aprender um monte de lições, começa a ver um tanto de coisa que ainda precisamos melhorar dentro de nós, tantas coisas que ainda precisam ser tratadas, serem curadas em nossas vidas. E muitas vezes, queridos, é como eu estou dizendo aqui, nós não queremos abrir mão do conforto, do comodismo que nós estamos vivendo. Mas Deus está dizendo na segunda lição, eu mudo os seus planos, e eu falo ao seu coração quando eu mudo os planos. E hoje Deus tem mudado coisas grandes aqui neste lugar. Eu já tenho visto Deus operar milagres e maravilhas aqui dentro. Eu posso ver com os olhos da fé, Deus entrando dentro da sua mente, Deus mudando o teu coração, Deus tratando especificamente com você. Porque é assim que Ele faz, e nós precisamos que isso aconteça. Eu penso que Jesus queria dizer assim, agora você está no chão, Saulo, você está cego, não consegue ver nem andar. Eu mudei os seus planos. Eu consigo ver o quanto você é sincero e não posso permitir que continue errado quanto às suas convicções de fé. É isso que Deus estava dizendo para Saulo. Ele estava dizendo, olha, um homem como você é um desperdício. E eu não vou continuar deixando você fazer as mesmas coisas, errando, cometendo os mesmos erros. Não vou permitir mais. Eu preciso te parar. Sabe, irmãos, tem coisas que acontecem na sua vida que é Deus te livrando lá na frente, te dando um livramento ainda maior. É Deus te mostrando que Ele é soberano e que Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele dizendo, olha, você é muito importante para eu te deixar continuar fazendo nada. Você é importante demais para você continuar. Para eu te deixar, eu estou vendo que você é importante para eu te deixar você continuar fazendo nada. Não vou deixar mais. Eu vou te parar. Vai ter dias que serão difíceis, mas que bom que Deus nos ama tanto e está sendo maravilhoso com cada um de nós e nos parando. Escute uma coisa, irmãos, convicções erradas não representam nada. O que conta para Deus é a fé na pessoa certa, ou seja, em Jesus Cristo. Isso é o que importa, a nossa fé em Jesus. Saulo, ele era uma pessoa que levava a sério a sua fé.
Mas só isso não era suficiente para ele, pois a sua fé ela estava colocada em algo que era errado, num alvo errado. E precisou que Deus o parasse. A prática de uma fé distorcida, e hoje nós vemos muito isso no Evangelho. Essa prática de uma fé distorcida, mesmo com toda a sinceridade, de nada adianta. Eu sempre costumo dizer, e até estou no nosso grupo de discipulado, eu sempre ensinei à igreja que o Senhor me confiou aqui em Carapó, que a minha fé é uma fé muito coerente. Eu não fico me arrepiando toda hora, mas quando eu me arrepio, seguro. Isso é uma fé coerente. Isso é uma fé curada, sarada. E esta fé que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós vamos tanto pelo oba-oba e nos esquecemos que Deus tem planos ainda maiores para as nossas vidas. Nos esquecemos que Ele pode mudar a nossa história completamente. Amém ou não amém? Amém. Sabe, irmãos, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala diretamente ao nosso coração. Fala da necessidade de mudar, sabe? E ao mesmo tempo, Ele fala que pode nos transformar mediante a nossa fé nele. Amém? E nós precisamos usar e ousar desta palavra em nossas vidas. E eu pergunto para você: você tem permitido que Deus mude os seus planos? Ou eles estão corretos, que você não precise de Jesus? Como você tem encarado isso? Ah, pastor, quando eu olho assim, eu vejo, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você fizer uma autoanálise da sua vida aí, uma reflexão, como diz o texto de Coríntios, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você fizer um autoexame de você e agora, né? Fazer um raio-x da sua vida e agora, como que você está? Como que está a sua fé? Como que está a sua vida com Deus? A sua vida espiritual? Quantas horas você tem passado diante da presença de Deus? Orado? Quanto tempo você tem gasto lendo a Bíblia? Você não precisa me responder nada disso, mas que você reflita nisso. Porque muitas vezes nós achamos, eu sou o cara, eu sou a cara. Eu estou bem, pastor, eu estou bem, estou navegando no Espírito. Quando você se encontra diante de uma luta, diante de uma adversidade, como você tem se portado? Não, eu abandonei tudo, pastor, eu chutei o balde. O negócio de Deus aí, não estava dando certo não. Na primeira luta, na primeira batalha, você abandonou a sua fé. Quantas pessoas ainda hoje estão no caminho de Damasco? Como estava Saulo? Quantas pessoas estavam com as suas práticas erradas, com o seu coração fechado para as mudanças? E Deus está dizendo para nós hoje: é tempo de nós abrirmos o nosso coração, permitir que Deus fale as nossas vidas. Quantas pessoas estão ainda no caminho de Damasco sem saber que a qualquer momento, a qualquer instante, poderão se deparar com a luz de Jesus? E ainda bem se for a luz de Jesus, né? Que bom se for a luz de Jesus, capaz de mudar os nossos propósitos.
Porque se antes nós encontrarmos aí com a aparência da morte, aí já foi. Aí já era. Nós precisamos alicerçar as nossas vidas. Precisamos abrir o nosso coração. Os planos de Jesus são planos de vida, de bênção, de vitória, de convocação para o seu ministério dentro do reino. O que você tem feito para Deus? Quais são os seus planos ministeriais como filho para essa igreja? Ah não, eu ajudei a comprar o bebedouro, pastor. Tá bom. Só isso. É pouco. Pelo grande amor que Jesus dispensou por mim e por você, é muito pouco. Você já perguntou a Deus se Ele tem aprovado os seus planos? Porque a gente dá a maior cabeçada nesse mundo, mais uma vez, porque a gente não pergunta para Deus se está tudo bem com os nossos planos. Senhor, está tudo bem com os meus planos? Senhor, eu tenho uns planos aqui, mas eu queria colocá-los diante da tua presença. A segunda lição, para que fique gravado na sua mente, Ele fala, quando Ele muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Assim como Ele está falando com você nesta noite aqui. Amém? Amém? Amém. Ele está falando diretamente e especificamente e individualmente com você. A outra lição que nós aprendemos, que nós extraímos desse texto maravilhoso, com a mudança do encontro de Jesus com o Saulo. Quando Deus muda os nossos planos, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Diga para o seu irmão, pergunta para o seu irmão aí: Deus é Senhor da sua vida de verdade? Aquela perguntinha que ele fez de verdade. Sabe por quê que a gente precisa se perguntar? Eu pedi para você perguntar para o seu irmão, até para ele refletir também, né? Veja bem o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, a parte B. Diz assim: ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Imediatamente Jesus diz no versículo 6: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Meu irmão, quando nós entendemos que Ele fala ao nosso coração, imediatamente nós estamos declarando que Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Como é maravilhoso isso! E aí Jesus, Ele enfatiza isso dizendo: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando Deus muda os nossos planos, Ele também transforma a nossa vida e o nosso caráter. Uau! Isso é demais. Isso é top. Quando nós damos liberdade, quando nós compreendemos tudo isso, nós passamos a viver na dependência total do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém ou amém? Amém. Sabe, a partir do encontro com Jesus, e ao ouvir a voz de Jesus, Saulo já não era mais a mesma pessoa. Ele já não era mais o dono dos seus planos. Viu? Ele já não tinha mais as convicções que ele tinha. As suas convicções haviam sido mudadas. Aquelas convicções erradas haviam sido mudadas dentro dele. Porque agora ele estava diante de alguém muito maior, que ele ainda não tinha tido um contato pessoal. E eu vou dizer algo para você: ele não teve a oportunidade, como os outros discípulos, de andar com Jesus, mas ele conheceu Jesus com uma intimidade muito grande, porque ele abriu o seu coração para isso. Jesus, ele não está aqui presente hoje como aquele Jesus barbudão que a gente vê, bonitão, esse cabelão bonito.
hidratado, os olhos azuis, que a gente vê nas figurinhas. Jesus não está aqui, mas se nós abrirmos o nosso coração, nós vamos sentir a presença dele transformando toda a nossa vida. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda também a nossa vida, transforma a nossa vida e muda o nosso caráter. Ele já não era mais o dono dos seus planos. Quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Submetendo-se que ele indaga o que deve fazer, porque Jesus diz assim: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre fazer. Saulo, ele percebe que os seus planos, a partir daquele momento, estavam sendo mudados. E ele reconhece isso quando ele indaga quem era Jesus, quem estava ali fazendo aquilo com ele. Ele percebe que uma força muito maior do que a força que ele tinha, o poder que ele tinha, o poder que estava mudando, que estava transformando a sua vida por completo. Saulo, ele entregou seus planos à voz com quem falava. A voz era a voz de Jesus. E você, meu irmão? Você tem conseguido ouvir ainda a voz do Senhor? Amém. Quantas vezes Jesus tem falado a sua voz? Mas você, muitas vezes, não tem dado ouvido a essa voz. Quantas vezes Deus tem ministrado na sua vida, tem chamado a sua atenção, tem dito para você assim: olha, o meu reino ainda está aí para ser estabelecido. E Ele pergunta: o que você tem feito para que o meu reino seja estabelecido? Para que as pessoas saibam que eu sou o Senhor. Porque nós pensamos que é só vir na igreja, trazer o dízimo, dar uma oferta para o bebedouro. Não é apenas isso, não é somente isso. É entender que quando Ele muda os nossos planos, que Ele fala ao nosso coração, Ele passa também a ser o Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? E a partir daquele momento, Jesus passou a ser o Senhor da vida de Saulo. Os primeiros momentos foram duros. Cair no cavalo, cair no chão, ficar cego, perder a sua própria identidade e ser conduzido pelos outros, como eu já mencionei aqui. Mas a partir daquele momento ele se tornou uma nova criatura, transformada por Jesus. Escuta isso. Já tem muita gente crente aqui, batizado nas águas, alguns batizados com os dons do Espírito Santo, com o dom de línguas, falam em línguas. Mas e daí? É só isso. O reino de Deus é só isso. Não. Hoje nós estamos aprendendo que é muito mais. É deixarmos ser transformados por completo pela presença de Jesus em nossas vidas. Religioso Saulo era, entretanto não bastava apenas ser religioso. O que Jesus queria era transformar a vida dele por completo para ser gasto no seu reino. E foi isso que ele disse: olha, você é muito importante, Saulo, para eu te
continuar fazendo coisa errada, vivendo um propósito errado. Jesus não aceita vidas tão somente religiosas, Ele quer vidas transformadas aqui nesta noite, amém? Vidas que tenham passado por uma experiência de mudança. Quando você olha essa pergunta, isso é bom. Tem hora que Deus traz umas coisas, olha isso. Você realmente tem convicção de que foi transformado por Jesus? Porque ser transformado é dar uma reviravolta na sua vida. Ser transformado é as pessoas enxergarem em você a glória do Senhor. Ser transformado é saber que agora tudo que você faz está diante da presença dEle e você não tira das mãos dEle. Quarta-feira nós fizemos um ato profético aqui, pegando todas as nossas necessidades e entregando nas mãos do Senhor, colocando nas mãos dEle. Mas aí nós fizemos uma oração: Senhor, nós não vamos tirar mais das suas mãos. Porque quantas vezes nós fazemos planos, os nossos planos, e não apresentamos a Ele. Ser salvo é importante, amém? Quem é salvo aí, dá glória a Deus. Ó, temos salvos aí, mas ser servo e submisso é a condição para exercer o ministério do reino de Cristo aqui na terra. Então eu quero dizer algo para você: deixe Deus mudar a sua vida hoje. Amém. Deixe Deus mudar por completo. Não importa se você é crente ou não, não importa se você já é religioso ou não, isso não basta, isso não é tudo. Precisa haver transformação, precisa haver mudança completa e total dentro de nós. E eu termino com a última lição que nós extraímos desse encontro de Jesus com Saulo. Quando Deus muda os nossos planos, Ele não nos deixa no meio do caminho. Amém? Escute, Deus não vai te deixar no meio do caminho. Você vai chegar ao seu alvo, você vai chegar aos seus objetivos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 9, 17 e 18. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Caiu do cavalo, ficou cego, se sujou todo, aquelas roupinhas de chefe, né? Todo engomadinho. Vou lá matar os cristãos, vou ali prender os cristãos. Jesus mudou toda a história, todo o contexto da história da vida dele. O encontro com Jesus transforma completamente, mas o que é mais importante de tudo isso é que Deus, Ele não nos deixa na condição de humilhados. Entenda isso, meu irmão. Deus, Ele jamais irá permitir que você continue sendo humilhado ou fique na posição de humilhado. Porque Deus é Pai, Ele é bom, Ele cuida da gente, amém? Amém. Deus é bom, e o tempo todo. É dessa forma que Ele age, com essa bondade, com essa misericórdia. Jesus, Ele não nos deixa no meio do caminho, Ele nos dá a direção e nos leva a um lugar que está dentro da sua vontade. Yes. Um lugar que está dentro da sua vontade. Tudo que você tem feito está diante do Senhor, está de acordo com a vontade de Deus. Escuta isso: Ele completa a obra que Ele começou em nossas vidas.
ele derrubou Saulo lá no meio do caminho de Damasco, mas ele não deixou Saulo desamparado. Ele levou Saulo até Ananias, que orou por ele, que abençoou a vida dele, e a partir daquela oração ele passa a enxergar, e quando ele passa a enxergar, o maior desejo dele era ser batizado. Então ele é batizado, e muito mais que ser batizado, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, convicção. Convicção do que Deus tem para nós. Ei, eu não vi, eu não toquei, mas eu senti, eu escutei, e foi tão real. É assim que Deus faz comigo e com você. A gente não viu, a gente não tocou, mas a gente sente. E Ele está aqui nesta noite, dizendo para cada um de nós: Ele não nos deixa e não vai nos deixar pelo meio do caminho. Essa luta, esta dificuldade, esta batalha que você está enfrentando hoje vai passar. Você está a caminho de Damasco. Oh, aleluia! Você está a caminho de Damasco. Você vai até, talvez em alguns momentos, cair, mas você vai chegar em Damasco. E quando você chegar em Damasco, o Espírito Santo vai tomar a sua vida. E você vai ser cheio da presença dele. Aleluia. Saulo havia presenciado e consentido com a morte de Estevão. Vocês ouviram dizer isso no início da mensagem. Os olhos de Saulo se abriram para enxergar um grande muro que separava os cristãos dos incrédulos, os salvos dos perdidos. Saulo ele foi batizado e tornou-se um grande vaso escolhido por Deus para proclamar a mensagem de Jesus Cristo. Nós temos que agradecer muito ao nosso irmão Saulo, ou ao apóstolo Paulo, por nós estarmos aqui hoje, por ele ter nos dado a oportunidade de celebrarmos a Ele com louvores, com dança, com a ceia, de podermos ter a legalidade de continuar pregando o Evangelho ao qual Ele foi ensinado a pregar pelo próprio Jesus. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação a esses planos. Ele fala aos nossos corações. Ele torna o Senhor das nossas vidas. E Ele não nos deixa também. Se coloque de pé, meu Senhor. Escuta isso. Hoje Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ele quer completar. Escuta. Talvez você esteja ainda no caminho de Damasco. Talvez alguns já levaram alguns tombos a caminho de Damasco. Mas hoje Deus está dizendo para você assim: eu vou te colocar de pé. Eu vou mudar a sua história. Eu quero te convidar, você que está na campanha, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar de Deus. Você que não está e que quer começar essa campanha hoje, como eu disse, Deus ele muda as nossas vidas. E talvez tem muita gente aqui sentada aí ainda nos bancos que estão a caminho de Damasco, que perderam a fé, que foram derrubados, que caíram do cavalo em algum momento, que quebraram a cara, os
usar essa expressão literalmente, que perderam os valores ao longo da sua caminhada. Mas eu quero convidar você que tem compreendido que tem estado no caminho de Damasco e que precisa voltar a ser sensível à presença de Deus. Você que quer continuar a viver uma vida com Deus, mesmo que a caminho de Damasco, eu quero dizer para você que você não vai ficar pelo caminho. Jesus, ele vai te ajudar a concluir a sua caminhada, mas com propósitos sérios. Nunca mais você vai deixar de participar da ceia do Senhor. Nunca mais. Porque você sabe que você é o melhor de Deus. Porque você sabe que você precisa ter intimidade com Deus. Eu quero dizer para você que se você está no caminho de Damasco, tem muitas coisas para acontecerem na sua vida, mas precisa de uma posição sua. Eu quero te abençoar. Eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, papai, eu oro aqui nesta noite, Deus, por estas casas aqui representadas, por estas famílias aqui representadas, Senhor. Meu Deus, eles estão recebendo uma unção agora, papai. Uma unção que transforma suas vidas. Uma unção que os faz crer, Deus, que não ficarão pelo caminho. Que o Senhor não os deixará, meu Deus, passando, ó Deus, sozinho por esta dor, por essa tribulação, por esse vale. O Senhor está do lado deles, papai. Que o Senhor venha colocar convicções dentro da vida deles. Que cada palavra, Deus, mencionada, cada lição aprendida nesta noite, Senhor, que haja transformação, que haja mudança, papai. Abençoe, ó Deus, assim como mudastes, meu Deus, através do encontro com aquela mulher samaritana. Assim como hoje, Pai, nós aprendemos sobre o teu encontro com Saulo de Tarso. Deus, transforma nossas vidas, muda as nossas convicções, muda as nossas convicções, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a igreja, restaura, Pai, a fé desse povo. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto, Deus. Eu profetizo, Pai, vidas transformadas aqui neste lugar. Eu profetizo,